capítulo 15, versos de 22 a 27, registra o seguinte: Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntava. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos juntos, congregando, reunidos e sonhando, Pai amado. Como é bom saber que o Senhor tem atuado no meio da nossa igreja. Como é bom ver os irmãos envolvidos. Como é bom ver os corações sedentos por participar da tua obra. Como é bom ver a união e a unidade dos irmãos. E te pedimos que isso possa crescer cada vez mais. E desde já, como pastor, eu repreendo todo o espírito de discórdia. E peço que a unidade que habita no Espírito Santo possa estar sobre nós. Agora, Pai amado, eu peço, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Pai, repreenda toda ação de Satanás. Ajuda-nos a concentrarmos na Tua Palavra e a desfrutar daquilo que ela tem para nós. Pai amado, o tema de hoje é um tema delicado, portanto eu te peço em nome de Jesus, ministra poderosamente aos nossos corações, porque a Tua Palavra é transformadora, a Tua Palavra é capaz de curar, de exortar, é capaz de vivificar os nossos corações. Então eu te peço, Senhor, vá além daquilo que nós esperamos. Espírito Santo de Deus, eu te convoco nessa manhã, para que o Senhor possa atuar nos nossos corações. Nós te damos liberdade, ó Deus amado, para atuar em nós e por meio de nós. A Ti nós oramos e te agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema de hoje é curando a amargura do coração. Vou repetir: curando a amargura do coração. Todos passamos por tempos difíceis. Todos nós aqui temos uma história muito difícil para contar. Se nós sentarmos e compartilharmos as nossas histórias, a gente vai ver que nem só de alegria, já que a palavra afirma que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós podemos parafrasear isso e falar que não só de alegria vive o crente. Nós temos tempos difíceis, mas alguns dias, algumas épocas e algumas dificuldades, elas afetam muito mais o nosso coração do que outras dificuldades. A amargura pode surgir por causa de um acontecimento triste, como a morte de um ente querido, ou por causa de uma injustiça sofrida no trabalho, como uma traição, ou outra coisa ruim, outra coisa que venha marcar o seu coração. Quando acontecem coisas que nos machucam e nós começamos a reviver isso, nós corremos o risco de tornar essa dor, essa mágoa, essa tristeza, essa infelicidade em raiz de amargura, ou um sentimento amargurado. E o que é amargura? Eu peguei tanto no dicionário quanto no original. Fui lá no hebraico. E amargura, aliás, no grego também. Amargura, que é qualidade do que tem sabor amargo, amargor, dor moral, fazendo uma aplicação para a alma, né? Dor moral, aflição, angústia, desgosto, aspereza no agir e no falar, acrimônia, azedume, causticidade. Tudo isso é o que o dicionário na língua portuguesa tem para nos oferecer acerca da palavra amargor. Quando a gente vai lá no dicionário Strong e vai no grego, a palavra amargura é pícria. O que significa isso?
é extremo amargor. Aqui a palavra pícria se refere a um amargo tão forte, tão extremo, que chega a te fazer mal. Tanto que pícria também pode ser utilizado para veneno. Pode ser utilizado para veneno. A amargura pode ser a ruminação de um fracasso. A amargura pode ser você reviver constantemente aquela mágoa que te fizeram. A amargura pode ser você não conseguir digerir uma traição, algo que te fizeram, uma perca, uma ofensa, a tal ponto que ela vai amargurando não só seu coração, mas todo o seu ser. Ela é composta de sentimentos que se chocam, sabia? A amargura, ela é composta da expectativa da prova, se provar algo. Como você coloca a boca e sente o gosto, você percebe, puxa vida, não é o que eu esperava. É como uma criança, não sei se você pega a criança, quando ela é bem pequenininha, e você começa a dar para ela pequenas frutas. Então, às vezes, você pega uma que é mais adocicada, ela prova e gosta. Você vai pegando outra fruta que é um pouquinho mais adocicada, ela prova e gosta. Só que aí você pega uma fruta que ela tem um pouquinho mais de acidez, você dá, eu vejo vídeos na internet, né? Os bebezinhos, às vezes, a mãe dá uma fruta um pouquinho mais azeda, ela, né, sente aquela coisa. Isso acontece conosco, porque a amargura, ela na verdade o quê? É a expectativa de você ter algo da vida, se relacionar com alguém, de você provar algo que aquilo não ficou bem, o sabor não caiu bem na boca. O texto que nós lemos aqui apresenta a narrativa final do cativeiro do povo de Deus. Ele descreve o cântico de Miriam que o Du falou, descreve o povo que tinha acabado. O povo passou muito tempo cativo, muito tempo escravizado, o povo passou muito tempo dentro de um processo de chicotes, carregando pedra, e de repente chega Moisés, liberta o povo. Então o povo vai, atravessa o mar, Deus abre, fende o mar, eles passam ilesos. E assim que eles terminam de passar, está vindo lá a carruagem de Faraó, está vindo todo aquele povo para tentar resgatar, para capturar novamente o povo hebreu, e de repente o mar se fecha, e o povo olha aquilo e se alegra e fala: meu Deus, olha só que coisa maravilhosa Deus fez por nós. Deus não só nos livrou do Egito, do cativeiro, como também derrotou os nossos inimigos na nossa frente. Então o povo começa a saborear, começa a aproveitar o sabor da vitória. E eles começam a pensar: é esse Deus que vai nos guiar. Olha que coisa maravilhosa, olha quanta coisa boa esse Deus fez por nós. Então Miriam não vai, como diz o Du, no pagodinho, vibrando, bonificando e falando: a partir de agora é só alegria. E ela vai ali pagodeando. Então o que acontece? Esse povo começa a rumar em direção a Canaã. Com alegria, olha só o que nós vamos ter. A partir de agora é só maravilha. E o que acontece? 3 dias depois, ou um tempinho depois, eles estão com sede e encontram uma fonte de águas. Essa fonte de águas está amarga. E o povo com sede fala: o que nós vamos beber agora? E a partir de agora, como é que será a nossa vida? E o povo, que era o povo que estava cantando vitórias, que estava em alegria, que estava em júbilo, que falava, que estava pensando: agora é só maravilha, de repente se encontra num local de amargura. Às vezes, queridos, ou talvez na maioria das vezes, nós estamos assim como o povo, porque nós tínhamos uma concepção sobre a vida, nós tínhamos uma concepção sobre os nossos planos, nós vamos falar sobre isso. E de repente, como as coisas não funcionam como nós esperamos, nós nos tornamos amargos. Eu quero que você agora seja sincero com você mesmo, como o Espírito Santo me fez ser sincero comigo quando eu escrevia isso. Será que existe amargura no nosso coração? Será que existe alguma área da nossa vida que ainda não foi tratada e que precisa ser tratada? O que será que mudou as expectativas do nosso coração com relação do passado para o nosso presente e para o futuro? O que mudou a sua expectativa com relação a Cristo e ao Evangelho? O que tem te amargurado, te tornado uma pessoa amarga?
Será que existe amargura em nós ou ressentimento? O tema de hoje é cura para a amargura. Só que isso não vai acontecer se nós não passarmos por algumas constatações. Eu separei 3 constatações do povo, que embora seja o texto trate no coletivo, porque foi o povo que ficou amargurado, eu quero trabalhar 3 aplicações dessa constatação individualmente para o meu e para o seu coração. Para quem sabe Deus curar de uma vez por todas, isso que está mudando o sabor da nossa vida. A primeira constatação é uma realidade não esperada. Bíblia aberta, por favor. Dá uma olhadinha no que acontece no verso 22. Depois, esse depois o quê? Ele está falando depois da alegria da libertação, dos milagres, depois dos prodígios, depois da grande quantidade de prodígio que eles viram, da libertação. Então, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Após a saída do Egito, o povo certamente esperava se deparar com uma realidade diferente da que encontraram. A primeira constatação que nós precisamos ter para nos livrar da amargura é a constatação que nem sempre as coisas vão seguir como nós queremos na vida. E nós temos que ter maturidade para lidar com a realidade que não é esperada por nós. Às vezes a amargura vem porque nós ainda estamos tentando digerir ou estamos tentando ofuscar algo que aconteceu em nós, algo que nós não esperávamos e que nos incomodou a partir daquele ponto. E eu falei que o tema hoje na oração é delicado porque ele realmente é delicado. Porque às vezes a amargura ela vem de uma realidade que nós não esperávamos. Às vezes você está trabalhando num lugar há 3, 4 anos, o chefe falou assim, eu vou te dar uma promoção. Só que passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, passou 1 ano, e ele não te promoveu. E aí o que acontece com o seu coração? Eu não esperava isso, Senhor. Isso começa a gerar uma raiz de amargura. Quantas vezes isso não acontece no nosso relacionamento com as pessoas? No casamento, por exemplo. Nós brigamos, eu sentei com meu marido, sentei com a minha esposa, ou sentei com os meus filhos e falei, nós precisamos mudar a realidade. E foram feitas promessas ali, vamos mudar. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e falou, esse homem não muda. Essa mulher não muda, meus filhos não mudam. Quantas vezes essa realidade inesperada vai gerando no nosso coração a raiz de amargura? Quantas vezes você fala acerca de um cargo, acerca de um objetivo, acerca de um sonho, e você pensa, nessa altura da minha vida eu já esperava estar realizado nessa área. Nessa altura da minha vida eu já pensava em estar noivo, casado, com filhos, ou nessa altura da minha vida eu já pensava em ser uma pessoa com um negócio pessoal e próspero, já pensava em ser uma outra coisa, um pastor, um ministro, um bispo, já pensava em ser um empresário, e às vezes você ainda não é. O povo, queridos, estava rodando há 3 dias, e há 3 dias, você imagina a sede que não estava. Eu tenho certeza que quando eles foram chamados por Moisés para sair, eu tenho certeza que eles prepararam todas as coisas. Eu tenho certeza que eles prepararam, levaram água em reservas, levaram comida em reservas, mas imagina a quantidade de pessoas. A Bíblia fala em 1 milhão, só que ela cita homens, não cita mulheres e crianças. Provavelmente mais, um número é muito maior do que isso. E aí acabou a água. E o que veio? Nós não esperávamos estar andando há 3 dias depois de tantos milagres, depois de ver aquilo que Deus foi capaz de fazer pelo seu povo. De repente a gente está nessa situação, passando fome, passando sede. Quer dizer que é isso que Deus tem para nós? Nos libertar para nos ver morrendo aqui? E talvez no seu coração você esteja pensando, depois da minha conversão aceitei Jesus, e é para isso que Jesus me trouxe, para esse momento de amargura? Para essa quantidade de planos que eu olho para a minha vida e vejo os planos que eu tinha para mim, e eu chego a essa altura, e nessa altura, talvez 90% daquilo que eu planejei, para o meu coração, para a minha mente, para a minha alma, para o meu casamento, para os meus filhos ainda não aconteceram. Isso
Isso vai gerar sim uma realidade, a realidade não esperada vai gerar sim uma raiz de amargura. E nós precisamos fazer, sabe o que? Voltar nela. Porque se a gente não tratar isso agora, vai piorar. O tempo, queridos, ele pode nos dar duas soluções. Ou ele resolve ou ele piora. Vou falar de novo isso. O tempo ele nos leva para duas situações. Ou ele resolve o problema que nós estamos passando, ou se nós não tratarmos, o tema ele só vai servir como uma fonte amplificadora da amargura. Se a raiz está lá, se a frustração está lá, se a amargura está lá, a gente precisa olhar para tratar. Então, Deus me fez olhar para um monte de coisa dentro de mim. O que eu estou falando para vocês aconteceu antes dentro de mim. Porque existem várias áreas da minha vida, porque eu estou enfrentando várias realidades que não foram planejadas por mim. Deus falar, Deus, a essa altura da minha vida eu não esperava estar passando por isso. E talvez seja a sua realidade nesse exato momento. Deus, a essa altura da caminhada, eu estou vivendo algo que eu não esperava. Então hoje nós vamos orar. Eu quero que você apresente isso a Deus. E eu quero que você seja sincero com Deus. E que você fale, Deus, isso ainda não está curado no meu coração. E isso está me tornando uma pessoa amarga. Eu estou me tornando uma pessoa que vive resmungando. O povo ficou resmungando com Moisés. Está me tornando uma pessoa resmungona, sem alegria. Está me tornando uma pessoa... Eu não gero mais prazer na companhia, porque eu só vivo reclamando. Eu fico pelos cantos. De vez em quando eu me pego pensando nas minhas frustrações do passado. Olha, mas não era porque... A gente vai falar sobre os porquês aqui já já. Mas, se a gente quiser curar essa raiz, esse sabor amargo, a primeira coisa a gente vai ter que fazer uma constatação, vai ter que falar com Deus. Deus, eu estou vivendo uma realidade que eu não esperava. E a gente vai apresentar isso em oração para Ele tratar. Nunca mais, quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente entende o que deveria ser o Evangelho, não o Evangelho na teoria, que a teoria ele é perfeito, mas a praxis do Evangelho. Falou assim, quando eu aceitei Jesus, eu achava que as coisas fossem ser diferentes. Eu achava que a minha vida fosse ser diferente. Achava que talvez eu nunca mais sofreria os problemas que eu sofri, ou você está sofrendo problemas que você viveu antes da sua conversão, está passando agora. Porque na conversão a gente pensa, esse Deus só nos trará benesses. Eu fico pensando no povo, né? Andando no deserto. Depois de ver todas as coisas que aconteceram, eles falaram agora, meu Deus do céu, eu acho que naquela época eles já pensaram, acho que nós vamos pegar agora as carruagens de fogo, Deus vai nos levar levitando até a cidade celestial, até a Canaã terrena, e não foi assim. João 16:33 diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está vivendo uma realidade que você não esperava, igual ao povo, e isso está te causando uma raiz de amargura, é tempo de você constatar, não para você revisitar as suas dores, eu não quero isso, eu quero que você cure todas elas hoje. Amém? A intenção de revisitar não é para você reviver a dor, não é para você reviver a frustração, mas é para você curar, sair da vida da amargura. Segunda constatação, rapidamente. Se a primeira constatação é uma realidade que você não esperava, a segunda constatação é uma realidade não planejada. Aonde está isso? Dá uma olhadinha no verso 23, Bíblia aberta. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque as águas eram amargas. Por isso, chamou-se o lugar Mara. Queridos, o povo certamente estava com as promessas de seus antepassados na mente. Então, quando eles foram tirados do Egito por Moisés, eles certamente estavam com algumas das promessas. E quais promessas eram essas? Se você der uma olhadinha em Êxodo, capítulo 3, verso 8, Deus diz a Moisés, eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa,
uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Então eles pensaram assim: se Deus vai nos tirar aqui do Egito, Ele vai nos tirar e vai nos levar para uma terra que é maravilhosa, ó, mana, leite e mel. Essa é uma representação de abundância. Hoje em dia, no mundo moderno, na vida moderna, todas as vezes que a gente pensa em abundância e fartura, nós pensamos no dinheiro, que é o requisito financeiro para você conseguir o bem. Por que a gente pensa no dinheiro? Porque através do dinheiro você compra uma carro nova, você viaja, você troca o carro, através do dinheiro você pensa. Naquela época não havia questão monetária, o que havia era a terra. Era a terra que produzia as riquezas. Então, pensa da seguinte forma: se a fonte de sustento era a terra, e você ouve uma promessa, você vai para uma terra que manda leite e mel, então o que está tentando dizer? Você vai para um lugar onde você vai ter a abundância de benesses, tudo que você precisa, você vai ser rico quando você chegar lá. Então, o que o povo planejou? Você parou para pensar nisso? O que o povo planejou? Se apegando às promessas que foram feitas a Abraão, depois a Moisés. Agora é só maravilha. Então imagina o que eles começaram a pensar. Que agora, provavelmente a gente não vai ter nem tanto trabalho assim para plantar, porque já que a terra mana leite e mel, o negócio vai ser meio milagroso, vai ser quase que automático, não vou ter dificuldades. E planejando uma vida assim, o que acontece? Eles chegam às águas amargas. Eles percebem que a vida não seria um conto de fadas, que a caminhada até a cidade, até Canaã, não seria regado a prêmios presentes, mas nós teríamos espinhos nessa caminhada. Aqui, queridos, é uma coisa interessante. Se existe algo que gera amargura em nós vivemos aquilo que nós não planejamos, e quando eu falo planejar, eu quero dizer sonhos. Quando você vive aquilo que você não sonhou viver. Já parou para pensar como isso às vezes deixa o nosso coração e a nossa mente amargurada? Eu planejei outra coisa para mim. Eu tinha outros planos para o meu casamento. Eu tinha outros planos para os meus filhos. Eu tinha outros planos para a minha vida financeira. Eu tinha outros planos para a minha vida profissional. Eu tinha outros planos até para morar em outro lugar. Nesse momento eu queria estar em outro lugar, eu queria estar embaixo do pé. Mas o que a vida faz com a gente? A vida nos chacoalha, irmãos, com uma boa dose de realidade. Nós desfrutamos de um mundo, irmãos, nós não podemos esquecer. Os efeitos desse mundo são os efeitos do pecado. Estamos numa terra caída. Lidar com a realidade não planejada pode se transformar em uma fonte de amargura no nosso coração, inclusive com Deus, porque é para Ele que nós clamamos e reclamamos quando aquilo que eu planejei no papel não deu certo. É para Ele que você vai falar: Deus, eu não queria a minha família assim. Deus, eu não queria ter sido machucado por aquela pessoa como eu fui machucado. Eu não queria ter sido traído por aquela pessoa como eu fui traído. E você começa a pesar: Deus, mas eu ofereci tantas coisas para essa pessoa e ela me deu as costas. Deus, eu vivenciei tantas coisas ao lado dessa pessoa para agora ela chegar e falar: vai viver sua vida, eu vou viver a minha. Deus, eu me dediquei tanto em outra igreja, ofertei a minha vida no ministério, fiquei lá 10, 20, 30 anos, e agora que eu recebi do meu pastor é tchau, tchau, vai com Deus, obrigado. Então, essas coisas, irmãos, isso vai. Quando a gente pensa naquilo que nós desejaríamos viver, pensamos no que nós estamos vivendo e olhamos para esse ato, essa lacuna entre aquilo que eu queria viver e o que eu estou vivendo agora, existe um problema. Aqui a raiz começa a crescer. É nesse terreno fértil para a amargura dos porquês. Por que Deus permitiu? Por que Deus não interviu? Por que Deus não impediu de fazer o que fizeram comigo? Por que Deus não impediu de falar daquilo que falaram comigo? E aí você começa, às vezes, até coisas da infância. Por que meu pai falou aquilo? Por que a minha mãe disse que eu ia ser um fracassado? Por que a minha mãe via todos os meus tios bêbados e falava: você vai ser igual ao seu tio? Ou você vai ser igual às famílias dos seus parentes? E aí vai indo.
Então eu quero que você pense nisso. Quantas vezes nós não falamos Deus por quê? Lutamos contra Deus, vociferamos contra Deus. Queridos, o Evangelho nos prepara para lidar com a realidade de um mundo caído. Pense comigo, Deus não poderia ter evitado eles passarem por esse caminho onde as águas eram amargas? Você acha que Deus, olha comigo, pensa comigo, Criador dos céus e da terra, conhece, a Bíblia fala que Deus pesou a terra com a mão. Você lê o livro de Jó, é maravilhoso, os questionamentos que Jó faz a Deus, Deus fala, vem cá então, vou conversar com você, Jó. Onde você estava, né? Onde você estava quando eu construí todas as coisas? Então Deus começa a debater. Agora, não existe um geógrafo melhor, Deus não precisa de GPS. Por que Deus fez o povo passar pelas águas amargas? O que será que Deus estava tentando ensinar para o povo? A vida, queridos, às vezes ela é uma escola. Deus, o maior dos pedagogos, quer nos ensinar algo sobre essa terra. E eles passaram por ali e perceberam que a caminhada até Canaã seria difícil mesmo, que haveriam dificuldades. Eu quero que você pense nisso. E mais uma vez eu te imploro, o que está te deixando você amar? O que você planejou que foi frustrado? E talvez não seja frustrado por Deus, não seja frustrado pelas pessoas, mas a própria vida gerou frustrações no seu coração. E isso está gerando amargura. Isso está te deixando uma pessoa amarga. Você vai revisitando. Chega momentos em que você não consegue pensar em outra coisa, a não ser na fonte da sua frustração. Então, mais uma vez eu quero te pedir. Qual é a realidade que você planejou, que você gostaria de viver e não está vivendo? O povo certamente não gostaria de ter caminhado 3 dias e chegado em fonte de águas amargas. Qual é a sua fonte de água amarga? Terceira constatação, que é a mais saborosa agora assim de se viver, é uma solução divina. Primeira constatação, uma realidade que não era esperada. Segunda constatação do povo na caminhada, uma realidade que não foi planejada. Mas a terceira constatação, que há uma solução divina. Verso 25. E ele clamou ao Senhor. Moisés, o povo reclamou, ele foi falar com Deus. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Queridos, Deus não trata a questão da nossa amargura como um problema qualquer. Aliás, é tão interessante que Deus não tratou a questão das águas amargas como algo da cabeça do povo. Deus não falou para eles, a amargura é da cabeça de vocês. É igual as pessoas falaram que frio é... Alguém já ouviu essa frase? Frio é psicológico? Quem fala tá de blusa. Quem fala tá de blusa, né, Marisa? As pessoas, é como as pessoas dizem assim, né, Melissa? É o frio da sua cabeça. Não, o problema é da sua cabeça. Não tem, não. Gente, Deus constata os problemas da maneira como nós os constatamos. Eu vou repetir essa frase para você entender o Deus que você serve. Deus constata os problemas da maneira como você o constata. Deus te criou um ser pensante, não criou? Deus não te criou um ser com capacidade de discernir bem do mal. Deus não te criou com a capacidade de sentir os problemas. Ora, será que aquele que te criou com a capacidade de discernir, com conhecimento, com sabedoria para discernir o certo do errado, o bem do mal, a dor, da ausência da dor, será que esse Deus não é capaz de olhar para a sua vida e saber que você está sofrendo, que você está se amargurando? E é tão interessante que Deus não trata de qualquer forma. Deus entende, sim, as águas estão amargas. Deus constata o problema. Isso é muito interessante, amados. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Deus constata o problema. Deus dá o mesmo diagnóstico que o povo deu. Porque senão Deus vai falar para o povo: vocês estão reclamando do quê? Toma água amarga da mesma maneira. Ela está amarga, mas é água. Toma dessa forma. Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus indica a solução para a amargura. Deus
dá uma solução divina. Deus indica a solução para a amargura. Olha o que ele faz. Em primeiro lugar, isso é lindo. Deus apresenta com sinceridade o foco de sua amargura, ou o foco da amargura. E aí, olha o que ele faz. É tão lindo isso. Em primeiro lugar, quais são as soluções? Verso 25. E ele, Moisés, clamou ao Senhor. Primeira solução para a amargura do nosso coração é orar. Oração. Fala com Deus o que está te amargurando. Mas olha para mim, seja sincero. Se você está vivendo uma realidade que você não esperava, uma realidade que você não tinha planejado, se existe algo no seu coração que ele é fruto, ele é terreno de uma amargura, ele está exalando amargura, está exalando frustração, apresenta a Deus. Moisés, o povo veio reclamar, ele falou: Deus, a água está amarga. Mais de 1 milhão de pessoas sem ter o que beber. Moisés não debateu, olha que interessante, Moisés não ficou debatendo o problema com o povo, ele foi levar o problema para quem poderia resolver. Então ele falou: então vem cá, vamos fazer uma assembleia. Eles eram batistas. Vamos fazer uma assembleia. Quem acha que a água está amarga, levanta a mão. Quem acha que ela está mais ou menos, faz assim. Quem acha que dá para beber, faz assim. Moisés não debateu com ninguém. A água está amarga, eu constatei, também bebi um pouquinho. Então vamos levar o problema para Deus. Então o que está te tornando amargo? É algo que aconteceu no casamento? Apresenta a Deus. É algo que você ouviu dos seus pais? Apresenta a Deus. É algo que seu marido falou? Apresenta a Deus. É algo que às vezes aconteceu, que a vida te tirou, a vida te amputou, a vida te cerceou de viver algumas coisas? Apresenta a Deus. Mesmo se a frustração for com o próprio Deus, fala: Deus, estou frustrado contigo. Senhor, sabe por quê? Porque você não pode esconder o seu coração de Deus. Eu vou repetir: você não pode esconder o seu coração de Deus. E por mais que você queira seguir caminhos para acusar outras pessoas, para culpar outras pessoas, para falar das coisas que você não teve por causa de outras pessoas, Deus sabe que isso é um subterfúgio. Você está tentando enganar Deus. Para Deus, não é bem com o Senhor, sim, é com o Senhor, Deus. É com o Senhor o meu problema, é com o Senhor a minha frustração. Por que eu não sou assim? Por que eu não tenho isso? Por que as coisas não são assim? É com o Senhor. Apresente. Porque, olha o que eu vou falar que é tão pesado. Porque Deus sabe que a sua amargura é com Ele. E se Ele tivesse que te fulminar, você já estava fulminado. Então não adianta esconder. Se Deus sabe que a sua frustração é com Ele, Ele sabe que você está escondendo. Sabe uma coisa que é interessante, meus irmãos, que eu estou aprendendo com relação a Deus? Nós disfarçamos tanto para as pessoas. Como nós disfarçamos para as pessoas? Nós vestimos uma máscara para nossa esposa, vestimos uma máscara para o nosso marido, vestimos uma máscara para a igreja, vestimos uma máscara para os nossos filhos, mas até para o trabalho. Mas se existe um lugar que nós estamos desnudos, é diante de Deus. Então, o que está te amargurando, meu irmão? Apresenta ao Senhor a oração. Mas deixa sair da sua boca como está aí. Não tenta florear. Não tenta florear. Sabe o que nós fazemos às vezes? Eu não quero me estender. Às vezes nós fazemos igual eu e a Carol uma vez. Eu não sei o que nós deixamos lá na geladeira, acho que um frango que nós deixamos. Gente, abri a geladeira, mas vinha um cheiro terrível. Aí eu peguei e joguei fora. A Carol foi, limpou bonitinho, o cheiro não saiu. E nós íamos receber uma visita. Aí ele explicou o que faz. A Carol pegou café, dicas culinárias na pregação do pastor João, dicas culinárias. Ela pegou café, colocou o café, deixou o café dentro da... Alguém já fez isso? Sim. Os novos não sabiam, tá bom? Colocou e fechou a geladeira, ficou lá. Deu uma melhoradinha no cheiro.
Mas enquanto o cara não voltou lá e não limpou aonde tinha escorrido, o cheiro não saiu. Está na hora de você falar. Deus te trouxe aqui essa manhã para você fazer a faxina na geladeira do seu coração. Talvez você esteja acreditando, isso é pregação do pastor, é só o pastor João falando. Ah, é? Deixa Deus falar, deixa sair com o pastor João falando. Não estou falando eis que te digo, você nunca vai me ver fazer essas palhaçadas, com o perdão da palavra. Mas eu acredito naquilo que Deus coloca no meu coração. Se existe algo que eu acredito, é aquilo que Deus coloca no meu coração. Então, se Ele está falando com você, queridos, essa é uma das soluções. Lembra que eu falei? Aqui nós temos um escopo. Aliás, eu não falei, eu tenho que falar. Aqui você tem um escopo para a solução da sua amargura. O resumo. O primeiro é: apresente a Deus em oração. Com sinceridade. Amém? Verso 25. E ele clamou ao Senhor. Moisés, vou orar. Segundo, que é o escopo, é o resuminho da cura. Olha o que é lindo. Continua no verso. Deus lhe apresenta a cruz de Cristo. Olha o que está escrito lá. E ele clamou ao Senhor. E o que Deus mostrou para ele? Um pedaço de árvore. Por que Deus não curou imediatamente? Por que Deus não curou imediatamente a água? Mas ele usou um instrumento. Ele falou assim: Moisés, está vendo o galho? Pega o galho e joga na água. Quando você vai em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, olha o que está escrito lá, falando sobre Jesus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Ali há uma referência, eu até falava com o Saulo hoje aqui, né, sobre isso, né, Saulo? Ali uma referência direta à cruz de Cristo. Essa amargura só vai sair do seu coração se você tacar nessa amargura, sabe o quê? A salvação em Cristo Jesus. A madeira ali representava aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que Deus se compadece das nossas dores, que Ele morreu a nossa morte e agora nós vivemos a vida dele. É o Evangelho que muda a maneira como nós vivemos a vida. É a cruz de Cristo que nos deu uma oportunidade de, nesse mundo caído, nesse mundo louco, nesse mundo que nesse momento pertence ao maligno, é com a cruz de Cristo, é olhando para o amor de Deus, que nós vemos que Ele é capaz de mudar, e Ele é capaz de curar. Aleluia. Então, além de você apresentar a fonte da sua amargura e frustração a Deus, comece a olhar para a cruz. Comece a olhar para a maneira como Deus foi te resgatar. Você foi comprado. Você foi comprada. Ele te comprou para você sair dessa fonte de amargura. Terceira, para a gente encerrar. Além de oração, da cruz, Deus apresenta a leitura da palavra. É tão lindo isso. Dá uma olhadinha. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Ele ora, e Deus mostra ali uma madeira que foi atirada na amargura, que transformou a água amarga em água doce. E ele continua, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Ali Deus dá a sua palavra. Deus ministra no coração deles a salvação. Deus ministra a companhia, os seus projetos. Olha o que diz o verso 27. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim. Quer dizer, depois de saírem das águas amargas, eles viajaram para um outro lugar chamado Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas.
Deus dá a oportunidade de, por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, nós aproveitarmos as fontes de água viva. É por isso que eu peço a você ler a palavra. Por favor, pratique os seus devocionais, porque aqui há cura para o seu coração. Se você tem dificuldade de paternidade, de se sentir amado, aqui a Bíblia vai falar que você tem um Pai Celestial. Se você está se sentindo sozinho e abandonado, a Bíblia afirma que ainda que uma mãe abandone um filho, que ele todavia jamais se esqueceria de você. Ler a palavra de Deus todos os dias é ler a palavra do Pai amado todos os dias, para curar o seu coração, tirar toda a amargura e tirar todo o espírito de frustração, porque a ausência da palavra, quando nós não lemos a palavra, nós estamos suscetíveis à palavra do diabo, porque é o diabo que afirma que você é um órfão, é o diabo que afirma que a sua situação não tem como mudar, é o diabo que planta a raiz de amargura, é o diabo que fala que você está no fundo do poço e daí você não vai sair, é ele. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, ela adoça a nossa vida. Amém. Com as promessas que tem aqui. Queridos, verso 26, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Nós ouvimos tantas vozes ao longo do dia, gente. Nós ouvimos tantas vozes ao longo da semana, do mês. Olha o verso 26, e disse: se ouvires atentamente a voz do teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quer curar o coração amargo? O maior interessado é Deus. Ele não quer ver, eu não quero ver as minhas filhas, gente, com o coração amargurado. Aqui, queridos, eu já falei uma coisa para os irmãos. Vem cá, amor, para você fazer essa oração. Eu já falei para os irmãos que existem nomes de Deus que foram atribuídos por experiências. Ok? Por exemplo, o nome Jeová Jireh, que é o nome do projeto, não foi Deus que se revelou e falou assim: ó, eu sou Jeová Jireh. Na verdade, Abraão, quando foi levantar o cutelo para sacrificar Isaac, Deus falou: não coloque a mão sobre o menino, eis ali um cordeiro. E é Abraão que fala Jeová Jireh, quer dizer, Deus proveu o sacrifício. Deus proveu o sacrifício. Esse nome é dado por Abraão, mas um dos nomes que Deus se apresenta, além de eu sou o que eu sou, é: eu sou o Senhor que sara. Fica de pé, por favor. Deus não pode mentir, queridos.